Então, vamos lá, crianças, reta final da República Romana, tá? E aí, a gente vai começar desenhando, né, esse processo das classes sociais em Roma. Eu acho que dá para fazer a setinha com tamanho um pouquinho maior. Então, vamos lá. Você tem os patrícios, tá? E diante dessa possibilidade dos patrícios, você tem um grupo que você já conhece. Que grupo é esse que você já conhece? Então, você vai lá, puxa a setinha bonitinha, certo? Sempre organizadinho, já falei, dou curso de Photoshop se você quiser, Illustrator, InDesign, e faço um precinho camarada para você, tá? Mas não online, tá? Então, deixa acabar a pandemia, depois que acabar a pandemia, a gente conversa. Esse grupo de patrícios forma o Senado Romano, ok? Tá? Então, até a aula passada, você sabia que os patrícios dominavam Roma, certo? Nesse cenário, tá? Por que eles dominavam Roma? Porque eles dominam o Senado, tá? E lá no Senado, as leis que se faz, tudo que se trabalha, é voltado invariavelmente para a classe social dos caras. Né? É muito raro você ver um trabalho sendo colocado para as outras classes sociais. Aí, na aula passada, a gente trouxe para você um novo grupo, tá? E esse grupo, ele é importante porque esse grupo vai trazer uma nova dinâmica nessa Roma das desigualdades sociais, tá? Esse grupo é o exército. E você aprendeu na outra aula que quem lidera esse exército são os generais, que são patrícios, tá? Então, você tem esses dois grupos em Roma. À primeira vista, você pode até imaginar que esses dois grupos, eles estão se relacionando bem, que eles são amigas, que eles são colegas, né? Mas não é bem assim o negócio, tá? Não é bem assim o negócio, porque o que você começa a ver entre os generais romanos? Uma coisa que você não vê no exército romano, no Senado romano. Você vai ver um apoio popular. Você vai ver uma coisa que o Senado não tem. Tá? No Senado, na verdade, ao invés de apelo popular, apoio popular, você tem satisfação popular. Essa informação ela é muito importante de você ter na sua cabeça, porque é essa informação que vai trazer toda a mudança em Roma, que vai levar Roma para o Império na próxima semana, na próxima aula, tá? Então, você tem insatisfação popular. Então, você tem dois grupos de patrícios que são bem antagônicos nas suas lideranças, nas suas propostas de governo, nas suas propostas de como lidar com o plebeu. Tá? Isso é muito interessante de você perceber. Tá? Deixa eu só colocar a setinha mais para baixo, vai ficar bonitinho aqui. Lembrando que a partir de hoje, né, na sexta-feira, é o Dia Mundial de Arrumação de Setinha no Classroom, de coisa que eu estou devendo, eu coloco para vocês, coisa que eu não estou devendo, vídeo, todas aquelas coisas, porque sexta-feira é o dia que eu não dou aula à tarde, né? Então, aí eu aproveito para arrumar toda a bagunça, bagunça entre aspas, que o professor faz na vida dele. Dito isso, cara, é evidente que você vai, de um jeito ou de outro, criar um ranço entre esses dois grupos. Certo? De um jeito ou de outro, você não vai ter uma unidade entre os patrícios. Isso é bem interessante, né? Você não vai ter essa unidade, tá? Tanto você não vai ter essa unidade, que você vai ter essa separação do exército em três cabeças, tá? Então, vamos revisar da primeira aula. Ai, Pro, tá ficando lindo esse seu trabalho, hein? Você poderia fazer isso na sala de aula sempre com o seu notebook. Tá bom. Sonha, criança, sonha. Mas seria bom mesmo.
É que perde muito tempo, cara, fazer digitado. Primeiro triunvirato, que você tem a figura do Mega Power do Júlio César. Isso aqui já está na outra setinha, tá? Mas é só para a gente não perder. É Júlio, tá? Não é Julie. Julie, não. Você tem o Crasso e você tem o Pompeu. Pompeu, professor, não é Pompeu. Eu não sei se você percebeu, né? A participação novamente dos plebeus nessa brincadeira, né? É uma participação meramente figurativa, né? Apoia aqui, fica de birra aqui, e na hora de fazer alguma coisa de fato, né? Que consiga fazer alguma coisa de fato, não consegue se estabelecer com uma força, né? Não esqueça lá, nunca esqueça da história do Caio e do Tibério Graco, que a gente viu na outra aula. É sempre interessante você perceber isso. Tá? Sempre, né, a participação popular ela é sempre relegada a, a ser apenas um figurante no processo, né? Nunca é ela, de fato, que toma a condução do seu caminho, né? Crasso, tá certo? Tá certo. Só que agora a gente vai mergulhar um pouquinho na cabeça desse periquito aqui chamado Júlio César. Tá? É importante lembrar o que eu disse na última aula sobre a relação muito próxima que você tem do general com os seus soldados. Tá? Não é só o Júlio César, ok? Tá? São generais romanos, tem. Tá? E outra coisa que é importante de você ficar sabendo é que a partir do momento que o primeiro triunvirato se estabelece, e eu estou falando do ano 60 antes de Cristo, tá? Você já vai ter a ideia de um exército profissional. Como assim profissional? Os soldados receberão para lutar, tá? E isso é muito importante, entre outras coisas, porque você não pode esquecer que o desemprego em Roma é crescente e é meio paradoxal. Sabe por que o desemprego está crescendo em Roma? Porque Roma está com muito escravo. E aí, né, a Malu não está rasgando dinheiro, né? A Malu vai ficar pagando salário para os plebeus o resto da vida ou vai gastar uma graninha a mais no escravo e está resolvido o problema? É evidente, né? Que ela vai pegar um escravo para ela. Ela não vai ficar pagando salário. Isso é meio óbvio, né? Então, isso também é meio paradoxal, né? Meio aquela ideia do paradoxo. O exército tem um baita apoio popular, você cada vez mais, o exército está crescendo, tá? Está crescendo, porque você não pode esquecer, né, das conquistas de terra que esse exército está promovendo, tá? Não é pouca coisa, mas ao mesmo tempo, quanto mais você aumenta o império, né, que ainda não é império, não esqueça disso, tá? Não é império ainda, estamos falando da República Romana, e se você não percebeu, você tem que trocar o óculos, né? Porque está bem grande aqui no centro da página, tá? Onde está o paradoxo? Que quanto mais terra você conquista e mais tempo você fica no exército, menor será a sua chance de conseguir um emprego normal, porque o exército vai trazer escravos para casa. E aí a gente vai para a história pessoal do Júlio César, que inclusive tem aquele gibi muito legal, né, que já teve trocentos fascículos do Asterix e do Obelix, que são os gauleses, né? E quem é o vilão daquele gibi? O Júlio César, né? Depois de anos de campanha, conquista finalmente, depois de 8 anos. Ai, professor, ficou muito feio. Calma, garoto, calma, eu vou arrumar, porque você está tão tenso hoje. Finalmente, conquista a Gália. Se você tem na sua cabeça o mapa da Europa, e era para ter, porque a gente está com os mapas na nossa cabeça desde o sexto ano, tá? A Gália fica onde? É a atual França. A Gália é partezinha da Espanha. A Gália, eu posso até pegar um pedacinho da Suíça também. Sabe quando você sai da bota e vira à esquerda? À esquerda? Então, você saiu da bota da Itália e virou à esquerda. À esquerda, você vai dar de cara com Suíça, França,
toda essa região era Gália, tá? Só que conquistar os gauleses não foi fácil, gente, foi embaçado pra caramba. E eu tô falando de um exército, né, que eu falei na outra aula, vamos lá, né, vamos aproveitar também, então, para já fazer revisão, né? Eu falei na outra aula, peraí, fazer uma setinha, fazer uma coisa maluca aqui. Ai, professor, que ousadia, não vai dar certo, professor. Ai, deu pau, vamos fazer de novo. Ai, você vai fazer uma elipse? Não sei se é elipse o nome disso, mas eu gostei do nome. Se não for, agora é uma elipse. Ai, que lindo, pro. Ó, viu? Retinho. É demais, né? Eu sou quase tipo o exército romano. Nossa, tá uma bosta essa série. Eu sou tipo. Sem pressão, sem olho gordo, que vai travar. Olha o olho gordo da Malu, olha o olho gordo. A gente está falando de um poder extremamente, né, de um grupo extremamente poderoso. Eu não estou falando de qualquer exércitozinho, não. Eu já li em vários lugares que esse exército romano, mesmo tendo essa divisão com 3 generais, eles dariam pau em Esparta do Leônidas. Eu já li que esse exército, com as táticas de guerra, com a mentalidade que eles têm, com as armas de hoje, eles ganhariam dos Estados Unidos. Então, eu não estou falando de qualquer coisa. Por isso, surpreende o quanto os gauleses aqui na Gália aguentaram. Certo? Ok? É interessante você perceber, tá? Do Asterix e Obelix, você sabe que eu coleciono gibi, mas Asterix e Obelix não é muito a minha praia. Eu tenho um volume só, antigão, que eu encontrei aí num sebo, mas é bem legal, porque você vê o Júlio César por outra ótica, né? Você vê o Júlio César pela ótica dos gauleses, né? E o quanto eles zoavam com Roma, justamente esse cenário, né? Como é que um exército mega poderoso leva 8 anos para conquistar um monte de bárbaros, né? Que o termo bárbaro, que daqui a pouco vai entrar na nossa aula, tá? É interessante você ver essa leitura, tá? Então, se você gosta de gibi, corre atrás de Asterix e Obelix. Os filmes eu não vi, tá? Eu sei que tem um monte de filme também, mas os filmes eu nunca vi. Mas é legal, se você gosta. É um outro jeito de ver o Júlio César, né? Totalmente sendo escrachado, sendo zoado. É bem legal mesmo, tá? Agora, se eu conquistei a Gália, adivinha o que vem junto com essa conquista da Gália, nessa conquista do território? Professor, aumenta a setinha, professor, aumentei. Olha só, caras. Não tenho uma certeza sobre esse número, tá? Pode ser mais. E eu duvido que seja menos, professor. As suas setas estão uma pior que a outra. Tá bom? Vai parar de me criticar, por favor? Ah, professor, melhorou muito essa seta. Né? Complexo, né? Cara, a conquista da Gália rendeu, olha esse número, 1 milhão de escravos. Aí não tem jeito, né, Malu? Como é que vai ter emprego para plebeu? Não vai ter emprego para plebeu, né? É muito doido isso. Só que nesses 8 anos de campanha do Júlio César, a cabeça dele está lá mexendo, né? A cabeça dele está ele pensando, ele agindo na guerra, tudo aquilo. Mas na cabecinha do Júlio César, ai, 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 um demôniozinho estava batendo. Qual é o demôniozinho? O demôniozinho da dúvida. E esse demôniozinho da dúvida, sabe, você, homem traído, mulher traída? Pois é. Quando a dúvida bate, você não consegue nem dormir. E aí eu sei que você está perguntando, mas professor, qual era a dúvida de Júlio César? Vou te falar. Tem que ter um drama, né, gente? Terá. Oh, tá certo o acento? Tá. Terá o Senado ser corrompido? Corrompido.
querido. Essa é uma dúvida que você não tinha só na cabeça do Júlio César. Essa era uma certeza da insatisfação popular, né, que estava de saco cheio dos velhos do Senado, mas a grande dúvida era que república é essa que Roma, certo? Que tipo de república é essa? Né? O Senado se vendeu, o Senado não é capaz mais de governar, e essa dúvida, cara, essa dúvida ela vai corroendo o Júlio César ao ponto de chegar ao seguinte, tá? Agora você vai olhar a cara feia do Pro para eu contar a historinha final. Essa dúvida, será o Senado corrupto? Essa dúvida, o Júlio César chegou à resposta a ele sozinho. O Senado se corrompeu. O Senado não representa mais o que é a República. Tá? O Senado se vendeu. Tá? E nessa venda, nesses 8 anos, quando você tem a vitória, né, é evidente que o Júlio César vai retornar para Roma como um herói. É óbvio isso, tá? A expansão romana na República é gigantesca graças a Júlio César, Crasso e Pompeu. E enquanto está voltando para casa, o Júlio César começa a matutar uma coisa que, por que não? Não sei se vocês sabem, o Senado romano não ficava no meio da muvuca em Roma, ficava de ladinho assim, com o rio Tibre passando no meio. Então ficava o Senado aqui e Roma aqui. E para chegar ao Senado, só senadores poderiam passar lá. Tudo bem? Diz a lenda, e que se não é verdade isso, é muito mais legal a lenda, então se dane é verdade, não é verdade? Diz a lenda que estava Júlio César marchando na frente do comboio gigantesco com seu belo cavalo, chegando na Via Ápia, que é aquela avenida bonitona, né, que leva Roma para todos os lugares do mundo, soldados atrás deles, super orgulhosos da vitória, o povão gritando mito, mito, meu Messias, aquela coisa que você já viu, certo? E você sabe que isso sempre acaba mal, né? E atrás dos soldados está lá 1 milhão de escravos. Olha o poder com que esse cara entra em Roma. Aí diz a lenda que ele decidiu fazer o seguinte, sabe de uma coisa? Vou tomar o poder. E diz a lenda que ele teria pegado o seu cavalinho lindo, branco, né? O cavalo empinou, né? Ficou com as 2 patinhas, né? Aí ele teria pulado o rio Tibre, né? Batido na porta do Senado, sabe aquela batida que causa aquele pô, certo? Aquele som bonito. Os senadores, zinho na mão, né? Por que tá zinho na mão? Porque tá ouvindo a bagunça lá fora. Tá sabendo que o Messias está chegando. Tá sabendo que o cara que é adorado pelo povo está chegando. O Senado pode ter se corrompido, e se corrompeu, você sabe disso, você viu as outras aulas, né? A República Romana nunca foi de todos, a República Romana sempre foi dos senadores, tá? Os senadores, óbvio que sabem o que o periquito vai fazer. E o periquito fez, tá? No Senado Romano você tinha uma cadeira bonitona, bem no meio ali, né, que dirigia os debates, então o senador principal ficava ali, e aí o que o periquito fez? Tomou o poder no Senado. Chegou lá e falou, agora quem manda sou eu e vocês fiquem quietinhos aí. E aí o Júlio César se deu um título, que não é o de imperador. Imperador, para quem não sabe, vocês sabem que eu falo latim também, né? Além de tudo, eu ainda falo latim. É imperatore. Imperatore em latim significa primeiro cidadão. Não foi esse título que o Júlio César se deu. Ele não é o primeiro imperador de Roma. Júlio César deu o título para ele de ditador perpétuo. Só para lembrar que a palavra ditadura não necessariamente significa uma coisa ruim. Ditadura significa o governo de um só, de um poder, tá? De um poderoso só, tá? Por isso que você viu lá na Grécia, quando a gente estudou Atenas, os caras eram tiranos, era tirania. É porque é uma palavra forte, né? Tirania, ditador, tá?
mas são as palavras que existem para dizer que era o governo de um grupo, tá? Não era um governo democrático, tá? Então, o Senado, se quiser continuar existindo, vai ter que se subjugar qual o nome dele? Júlio César. Assim foi por quase 5 anos. Só que aquela coisa, né, gente? Parece que quando o pessoal assume o poder, fica doido, né? E dizem os documentos que o Júlio César começou, em certos momentos, a achar que ele era Deus. Messias, Salvador, que está acima do bem e do mal, né? Mera semelhança é só coincidência, né? E aí o que acontece, crianças? De certa forma, em relação aos plebeus, está tudo indo na medida do possível. Só que os patrícios do Senado, não falei nada, só que os patrícios do Senado não estão gostando dessa valentia, dessa ditadura, que vai ser perpétua, né? O perpétuo significa que é até a morte do cara, tá? E aí o que o Senado decide? O Senado decide, depois a gente complementa as setinhas lá, tá? A história já vai acabar agora. O Senado decide conspirar, né? O que é conspirar? Né? Nos corredores, assim, quando o chefe sai, você começa a falar mal dele, né? Aí você faz um grupo no WhatsApp sem o chefe, né? Só para falar mal dele, né? Aí tem sempre um traidor que pega o áudio e passa para o chefe. Cuidado, crianças, grupinho para falar mal dos outros sempre dá ruim, hein? Por favor, tá bom? Juízo, é perigoso. Aí pode ter ministro gravando a reunião, tá entendendo? É babado, babado forte. Você pode se dar muito mal com isso. Outro conselho, tá? Não escondam pessoas duvidosas em casa. Pode dar ruim para você também, tá? É um conselho que eu dou de coração para você. É melhor não esconder ninguém. Não esconde ninguém, porque você sabe como é que é. Bom, cara, no ano 41 a.C., o Senado chama o Júlio César para uma reunião esquisita. E o Júlio César vai, né? Júlio César tem um braço direito, o Marco Antônio, que você vai ouvir falar dele na próxima aula, e o Marco Antônio percebe que está um clima estranho em Roma, né? O escravo, braço direito do Júlio César, sumiu, tá um burburinho esquisito, o Marco Antônio não consegue encontrar o Júlio César, blá, blá, blá. O que o Marco Antônio faz? Foge para o Egito, porque ele sabe que o bicho está pegando. E que bicho é esse que está pegando? Júlio César aparece nessa reunião no dia 15 de março, tá? E aí, o que rola, mas é assim que funciona, né? Só um detalhe, tá? A gente está falando de Roma, tá? Lá na República, antes de Cristo nascer, tá? Não é aula de Brasil, não. E aí diz a história que há uma adaga, né? Uma faquinha, que vai passando de mão em mão dos senadores, esfaqueando o bonitão do Júlio César, tá? Todo o Senado, né? Não foi um homem só que matou o Júlio César. A ideia o Senado matou o Júlio César, com facadas. Inclusive, diz que o sobrinho do Júlio César, o famoso Brutus, até tu, Brutus, Brutus? Brutus, 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 né? A famosa frase que o Júlio César nunca disse, mas que botaram, né, que botaram na boca do Júlio César, coitado, né, que quando vem o sobrinho dele dar a facada nele, o Júlio César teria dito: até tu, Brutus, seu canalha, sem vergonha, safado, botei você aí, te dei um cargo, você tá aí, e aí você vai e me esfaqueia, seu maldito. É o que significa o até tu, Brutus. Mas parece que ele não falou essa frase não, tá? Mas tudo bem, a lenda é sempre mais legal. Só que, para a gente acabar e ir lá para... facada. Eu não estou falando... É Roma República, maluco. Não, 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 não calça, tá? Você está querendo dizer que uma facada só não basta, é isso. Foi o que o Senado romano fez. Todo mundo lá deu estocada. E pior, né, criança? Deixaram o corpo do homem no chão do Senado. No belo dia seguinte, o que vai acontecer? Você acha que o plebeu é burro? Você acha que alguém em Roma tem alguma dúvida de quem matou Júlio César? Ninguém tem essa dúvida. Mas isso é o próximo capítulo. Tudo bem, criancinhas?
Facinho, né? Legalzinha essa historinha, rapidinha. Tem alguns filminhos, alguns documentários, se você quiser se aprofundar, vale a pena, é bem legal.